Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 1, as profecias. Por falta de conhecimento, os homens esconderam a verdade. Atualmente, a pregação comum segue, mesmo cumprida a profecia em 2018. Aquele costume liberal foi plantado na mente humana. O religioso, ao começar a geração, precisava renegar aquela doutrina, mas aquilo acontecer seria um milagre. Infelizmente, a religião faz parte do sistema e perecerá gemendo terra, mar e árvore. O evangelho do reino chegou à terra, mas o anjo não o pregaria. Os assinalados comentarão esta palavra. Por expressão bíblica, Cristo disse a Tomé: você acreditou vendo e ouvindo o evangelho eterno. Felizes os crentes que não viram nada. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor revelou a mim seguintes palavras: haverá um tempo que as pessoas desonrarão as profecias, porém, se chegando a mim, as revelarei, porque os justos viverão da fé. O ministério Igreja Missionária O Sopro da Vida foi tentada a se corromper pela situação financeira. Nesse meio, pessoas nos deixaram sem motivo. As igrejas zombavam, dizendo as seguintes palavras: aqueles que começaram agradando a muitos obtiveram sucesso. Eu, o autor, não entendia o que se passava comigo, apenas me defendia daqueles desafetos. O propósito do Senhor é ver seu povo triunfando e possivelmente esse enfrentará momentos difíceis. Quando o Senhor começou a julgar os grupos na terra, eu pouco entendia, era desinformado e cego perante o Senhor. Depois destas coisas, passei a pregar profundamente, mas ninguém entendia. Os estudos apresentados falavam do Evangelho eterno. Dali percebi que o sacerdócio de Cristo era a palavra revelada. A vida espiritual dos eleitos mudou após a geração da figueira passar. A crença em igreja não persiste quando se ouve a palavra revelada. Nesse meio houve irmãos abençoados e outros provados, porque o Evangelho eterno segue impactando vidas. Antes, quando estávamos na prova, muitos se perguntavam: como vocês vencem momentos difíceis, se todos que foram igualmente provados não conseguiram se levantar? Aqueles que simbolicamente representam terra, mar e árvores serão danificados nesse julgamento. As igrejas perderão eternamente o Espírito Santo. Os pregadores dizem que isto ocorrendo será o arrebatamento do eterno. Após o religioso perder esta dádiva, sucessivamente virá a falsa vinda de Cristo. Esse arrebatamento levará pouca gente, só chegarão lá os predestinados à destruição eterna. Após isso, muitos cometerão suicídio e a desolação seguirá os homens. Do lado oposto estarão as tribos dos filhos de Israel, anunciando o sumo sacerdote Jesus que virá breve. Quando vir a desolação ou a ausência do Espírito Santo, as boas atitudes do religioso perecerão. A primeira ação será aceitar a falsa vinda de Cristo. A segunda, haverá alguém buscando Jesus, porém evitando as tribos dos filhos de Israel. A terceira, sairá da igreja o predestinado à salvação, mesmo nunca ouvindo o Evangelho eterno. Esses se chegarão aos grupos dos 144.000 e se converterão a Deus. A ruína abrasará o mundo desolado, e os homens desmaiarão após pessoas sumirem. A religião será a culpada da desavença mundial. Assim, intelectuais afirmarão: profecia dirigida ao autor. Na tragédia, todos perderão o controle, religião e economia. O anticristo ainda não reinará
porque o sumo sacerdote Jesus não regressou. Naquele período, leis serão criadas para restaurar a economia defasada. Isso não ocorrerá por meios naturais. Quando os piores dias acabarem, decretarão definitivamente o final das crenças. Os homens perderão a sua identidade. Para socorrê-los, Deus usará os 144.000 grupos para anunciar o Evangelho eterno, porque Jesus não voltou. Eles pregarão as boas novas do reino, visto que o Espírito Santo estará somente neles. Nesse tempo, os grupos se unirão por saberem quem são e onde estão. Nas igrejas, os escolhidos que rejeitarem o anticristo tornarão tribos dos filhos de Israel. Ao chegar o segundo anjo do juízo, o demônio poderá destruir o trono babilônico, sistema religioso. Pena que existem religiosos dizendo que toda palavra é evangelho do reino. E dizem mais, pregar outro evangelho dizendo ser eterno é heresia daqueles que buscam destaque. Naquele tempo, os que receberem o ensino morno blasfemarão do Senhor, do seu tabernáculo e dos eleitos. Depois daqueles dias, a confusão virá. Para muitos haverá bonança, paz e segurança até o sumo sacerdote Jesus voltar sobre nuvens. Quando vier o terceiro anjo, já será tribulação. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nesse tempo virão também as duas testemunhas proclamando juízo aos hebreus. A mensagem daquele anjo mandará Israel rejeitar o sinal da besta, que o Jesus Cristo de Ismael fará assinalar o judeu na mão direita ou na testa. Isto será feito 3 anos e meio após passar o poder do povo santo, ou o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. Daniel capítulo 12, versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. As duas testemunhas mandarão os judeus afastarem da marca, pois quem recebê-la beberá o vinho da ira eterna, porque antes do arrebatamento os gentios foram julgados com essa palavra. Na tribulação, o judeu que se mantiver fiel até a morte viverá e reinará com Cristo por 1000 anos. Aqueles que praticam o mundanismo, querendo ou não, deverão saber que sem santidade não verão a Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora se faz necessário negar a religião, deixando-a. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3 e 4. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Agora se faz necessário negar a religião. Saiba que não digo isto pelo lado pessoal. A palavra segue dizendo em Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. No tempo de Cristo, a pregação comum desviou muitos do caminho.
Hoje, práticas antibíblicas são aplicadas pelo sistema religioso. Por outro lado, os 144 mil espalhados pela terra mostram a palavra diferente do que as pessoas pensam. Não criticamos igrejas, obedecemos à Escritura. Os selados de Deus ajudam quem deseja encontrar o caminho. Para isso foram enviados. Faz-se necessário receber esta palavra, o Evangelho eterno. Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esses ouvirão para obterem salvação. Conscientize que o arrebatamento genuíno está firmado nas promessas feitas a Abraão por meio do sacerdócio de Cristo nas tribos dos filhos de Israel.